Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é quinta-feira, 4 de julho. Estamos lendo aqui Apocalipse do apóstolo João, capítulo 22, verso 17. O Espírito e a noiva proclamam: Vem. E todo aquele que ouvir, responda: Vem. Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Esse é o livro da revelação de Jesus Cristo. É um livro dos mais emblemáticos, é um livro de difícil interpretação, como já falei aqui algumas vezes, por causa, pelo menos, das 5 escolas mais importantes de interpretação. Mas aqui está um verso que parece que ninguém tem dúvida que está como uma bênção, como um apelo final, como uma última recomendação a toda a humanidade, né? Que é o venha, o vem é o convite para o pecador, um venha para o Evangelho, um venha para Jesus, um venha para o céu. Está mostrando esse verso. Quando eu falo humanidade, então estou falando da universalidade da salvação, que a salvação, o evangelho não está preso a uma etnia. Antes, Jesus mandou que a igreja pregasse a todas as etnias. É um evangelho da gratuidade, né? Porque ninguém paga nada, nem valores monetários, nem nenhum do que a gente chama de sacrifício ou de preço a se pagar em nenhuma instância, mas nos foi oferecido por graça e nós não merecemos, que é a tradução dessa palavra. Mais importante, favor, gratuidade é uma delas, mas favor imerecido, né? Ninguém fez nada para merecer, mas aqui está essa amplitude, é, uma porta que, apesar de estreita, por causa do discipulado, por causa do estilo da caminhada, por causa do fato da nova vida em Cristo Jesus, mas no que diz respeito ao chamamento, é um chamamento para todos. É lindo perceber no texto, todo aquele que ouvir, responda, vem, né? Então, todo aquele é quem é todo aquele? É uma etnia? É aquele que tem determinada cor de pele? Que tem quantidades de finanças? Não, esse todo aquele é qualquer um, né? Assim o evangelho foi pregado, né? Todo aquele que vier a mim, né? Ou então todo aquele que crê, todo aquele que crê, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, percebe que o aquele é qualquer um, é aquele que ouvir, aceitar o convite, é aquele que se coloca no lugar de desejar a salvação. É todo o sedento, né? E todo aquele que tem sede de salvação, todo aquele que está aspirando Deus, que está buscando a Deus ainda, como disse o apóstolo Paulo lá em Atos capítulo 17, né? Quando ele disse que tem gente buscando a Deus como que tateando, né? Como verdadeiros cegos. Tem um desejo, tem uma sede, mas está tateando. O apóstolo Paulo diz que eles estão tateando, estão procurando Deus, porque eles estavam mergulhados em superstições e idolatrias. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, eles estão de alguma forma buscando, né? Então tem muita gente desejando Deus,
E mas quando ouve o evangelho, então essa sede é canalizada para a fonte correta. E é tão triste quando alguém deixa essa fonte de águas vivas, deixa de receber de graça a água da vida, a salvação, a vida eterna, para ir cavar poço, cisterna, para ir tentar saciar a sua sede em outras possibilidades, não, em outras fontes, né? Porque a fonte da vida eterna é Jesus. Ele é a água viva, ele é a vida eterna. Ele é o caminho e a verdade e a vida, né? Então, para que esse convite tão amplo? Eu lembrei desse verso porque ontem eu acompanhei uma discussão. Você sabe que na internet também virou um lugar de discussão. Às vezes elas são saudáveis, às vezes são lamentáveis, e às vezes a gente tem que considerar, quando a gente consegue ouvir alguma coisa, considerar o que está sendo falado e tentar lembrar da palavra de Deus e tentar lembrar aquilo que tem aprendido ao longo dos anos, para saber se o que está sendo falado é algo que deve ser acrescentado, né? Ou deve ser, a gente deve afastar, né, de nós. Ah, neste sentido, somente neste sentido, todo crente é ao mesmo tempo conservador e ao mesmo tempo progressista, né? Não no sentido pejorativo da expressão progressista, porque eu não estou falando da teologia progressista, né? De um liberalismo interpretativo das escrituras. Não é disso que estou falando. Mas teve muita coisa que no passado interpretávamos de uma maneira e à medida que os anos foram avançando, percebemos que aquela interpretação estava errada. Então, abandonamos aquela a interpretação e nos apegamos a uma nova maneira de enxergar. Obviamente, não estou falando das doutrinas fundamentais. Um exemplo tem a ver com vestimentas, né? Como no passado, sem entrar em detalhes, algumas igrejas proibiam que mulheres usassem calça comprida, por exemplo, ou que mulheres aparassem a ponta dos cabelos, ou que usassem um mínimo de maquiagem, né? Porque tudo isso era um pecado que as pessoas eram excluídas e tudo mais. Hoje, lendo a Bíblia, entendendo os contextos em que determinados versículos eram usados para justificar essa conduta e interpretação, perceberam o contexto mais amplo e viram que não é isso exatamente que a Bíblia está dizendo, mas que a gente acabou cultivando uma tradição. Então, tradição pode ser abandonada. E quando uma tradição é abandonada, alguns entram em crise de crença. Mas não entra em crise de fé, porque a fé, a doutrina, tem a ver com as coisas mais fundamentais, que é a salvação em Cristo Jesus, o significado da cruz do Calvário, a identidade de Jesus, Jesus como Salvador e o único nome que salva o ser humano. Estas coisas são intocadas. E nisso isso não discutimos, mas há uma coisa ou outra que até fazemos diferente de outras igrejas e está tudo bem, porque não é fundamental, né? Quem está certo, quem está errado, tem coisas que realmente viram uma discussão. E como eu dizia, tais discussões vêm para a internet. E esta discussão, dizia um menino muito novinho, pregador, não sei da onde, não fui atrás, mas o menino acho que não tinha 19 anos.
Ele dizia com bastante ênfase que os desigrejados estavam mal arrumados, porque o lugar da cura é a igreja. O lugar da salvação é a igreja. O lugar onde Deus trata é a igreja. E se não vem a igreja, então esses desigrejados estão com um problema muito sério. Ele disse assim: como é que um médico ajuda o paciente? O paciente tem que ir ao hospital. Então, nesta lógica, os crentes têm que ir à igreja para serem tratados. Então, ele trouxe um aspecto que não fala tudo sobre o assunto, e quem rebateu, rebateu dizendo: olha, se a gente for acreditar deste jeito, que o único lugar de cura, de atendimento é a igreja, então Deus está aleijado, está manco, porque Deus então só age nessa perspectiva, na igreja. Tem verdade dos dois lados? Sim, porque o lugar da igreja ainda é um encontro também terapêutico, ainda é um encontro da comunidade de amor, e amor cura. E a atenção que damos uns para os outros, isso também cura. Por outro lado, quem não está nesse contexto, e aí não importa se é desigrejado ou se é um acamado, né? Se é alguém que, pelo fato de trabalhar em turno, não consegue congregar, não significa que Deus não possa atender e que Deus não possa curar essa pessoa, no sentido amplo da expressão cura, né? Então, neste sentido, de fato, Deus não fica limitado às ações da comunidade de amor, da igreja, porque Deus pode estar com o acamado, mesmo esse acamado não recebendo uma visita da igreja. E, enfim, é uma discussão. A igreja é a expressão de Jesus. Jesus trabalha através da igreja. Sim, mas tem ocasiões que a igreja não está presente e Jesus se revela. Então são duas verdades. Mas quando elas são diminuídas numa discussão muito pontual, a gente não olha a amplitude dessa discussão. Mas esse verso, que não responde nem um lado nem um outro, mas pelo menos me diz a mim, eu espero que você também entenda isso, que o convite para o Evangelho, e o Evangelho cura, o Evangelho salva, o Evangelho liberta, o Evangelho traz nova vida. Que o convite do Evangelho é divino e é também através da igreja, porque está escrito: o Espírito e a noiva. Então, há um convite da parte de Deus, o Espírito, e há o convite na boca da igreja, no coração da igreja, nas lidas da igreja. Tanto o Espírito quanto a igreja proclamam: vem. Então é o papel dos dois. Portanto, não diz que o Espírito opera só através da igreja, mas diz que o Espírito proclama e que a noiva proclama. Ah, mas o Espírito proclama só através da igreja. Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que o Espírito e a noiva proclamam. Osmar, com isso você está dizendo e apoiando os desigrejados, e você quer realmente que o povo... Gente, eu não falei nada disso. Eu, é lamentável quando não podemos congregar, não importando o motivo. Seja trabalho, seja mágoa, seja o que for. É lamentável quando se perde a alegria de congregar, né? E eu ouvi uma frase de um pastor que o que segura o rebanho, agora entenda isso,
na igreja, o que faz com que o povo tenha prazer de vir à igreja, portanto, o que segura, o que traz, não são cercas, não é imposição de nada, mas é o pasto. O povo vem por causa da palavra de Deus. Então, quando é um ambiente saudável, onde a palavra de Deus está sendo pregada, o povo tem alegria de estar ali na comunhão com os irmãos e tudo mais. Então, Deus te abençoe a entender que você está no meio de discussões, né? Às vezes de igrejas, entre obreiros, entre livros, entre pensamentos, mas o clivo vai ser sempre o da palavra de Deus. E mais importante aqui é que a salvação é um convite para todos. E vamos dar graças a Deus por termos aceitado esse convite e vamos lembrar a nossa parte, porque Deus trabalha, né, na questão do evangelho, né? E nós também trabalhamos, porque ele tem colocado essa responsabilidade para nós de proclamarmos. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, graças te damos por tua palavra. Eu rogo a tua bênção e misericórdia sobre todos os meus irmãos, que sejamos proclamadores do evangelho. Oro no nome de Jesus. Amém.